Olá pessoal, eu sou André, sou professor de Química e este é o nosso primeiro vídeo no estudo da relação das massas atômicas com a classificação dos elementos, em uma abordagem voltada para o ensino médio. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que vídeo não cumpre o mesmo papel que a aula presencial. Ele é uma ferramenta importante para levar conteúdo para os estudantes, mas não cumpre o mesmo papel não. E neste vídeo, nós vamos entender como é que os cientistas fizeram para determinar as massas atômicas relativas dos diversos elementos químicos. Para isso, nós vamos passar pelas ideias de John Dalton, que nós já discutimos no nosso vídeo sobre modelo atômico, além de outros cientistas com contribuições muito importantes, como por exemplo, Gay-Lussac e os italianos Avogadro e Cannizzaro. Bora pro conteúdo? E do que nós estamos falando quando nós falamos em massa atômica? A gente precisa sempre ter em mente que quando a gente assume que a matéria é composta por moléculas, e as moléculas, por sua vez, são compostas por átomos, de que a gente está falando por objetos tão pequenos que são imperceptíveis para os nossos instrumentos de medida. Se eu tenho um copo com água, por exemplo, com 100 ml de água, e coloco este copo sobre uma balança, lógico, descontando a massa do recipiente aqui, nós vamos medir algo em torno de 100 gramas para essa massa. Se ao invés de pegar o copo inteiro, eu observasse uma pequena região do copo da água, ampliasse ali com um microscópio, alguma coisa do tipo, para observar o que eu enxergaria. Eu enxergaria uma gotinha ali de água ampliada por algum instrumento, alguma coisa do tipo, e eu eventualmente poderia também tentar pesar esta água numa balança. Colocaria algum recipiente, descontaria a massa do recipiente e colocaria essa gotícula de água sobre a balança. E aí vamos supor que eu tenha medido que a massa daquela gotícula de água seja de 0,0001 gramas. 1 grama dividido por 10, 100, 1000, 10 mil. É muito pouco, mas ainda assim é uma gotícula que eu consigo ver, e talvez até a olho nu. Mas ampliando em um microscópio, olha que legal. Se eu considerar que essa gota de água é água pura, não tem nenhum micro-organismo nem nada do tipo ali, eu vou enxergar pura e simplesmente água. Mas o que será que aconteceria se eu tentasse pegar não essa gotícula de água, mas uma pequena parte dentro dessa gotícula? E essas balanças que medem até 4 casas depois da vírgula na unidade de gramas são de fato encontradas nos laboratórios por aí. Só que mesmo essas balanças muito precisas têm um limite de detecção. E a gente não consegue ter balanças que vão medir a massa de coisas tão leves quanto a gente deseja. Se eu, ao invés de pegar esta gotinha, eu quiser pegar uma pequena porção dessa gotinha e executar o mesmo procedimento, aí tanto do ponto de vista da visão, da percepção do que está lá dentro, como do ponto de vista da massa, da balança que eu tenho acesso, nós não temos capacidade experimental. E talvez até nem faça sentido, aqui no caso da observação, a gente imaginar que a gente vai enxergar alguma coisa de algo tão pequeno. Mas usando o nosso raciocínio, nossa interpretação, nossos modelos científicos, nós podemos prever que nessa pequena parcela, dentro de uma pequena gotícula de água, deveriam existir moléculas, pequenas partículazinhas responsáveis pela composição daquele material, daquela pequena porção de água que eu peguei. Se fosse para colocar na balança então, aí minha balança simplesmente ia dizer que eu coloquei uma massa zero sobre ela. E aí você poderia pensar, é porque ainda não conseguiram fazer uma balança poderosa o suficiente. Mas pensa no seguinte, mesmo essas balanças com 4 casas depois da vírgula no grama, já são manipuladas em salas fechadas, sem nem ter janela e sem deixar a porta aberta. Já que mesmo uma corrente de ar poderia mexer no prato da balança e alterar o resultado da medida. Será que as nossas possibilidades de melhorar a capacidade das balanças é ilimitada, é infinita mesmo? E já que nós já estamos usando a imaginação, não custa ir um pouco mais além. Imagine que eu pegue uma dessas moléculazinhas que compõem a água. Se eu mentalmente conseguir ampliar esta molécula para observar a sua estrutura interna, eu vou perceber que ela é composta de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. E aqui nesse caso eu não vou nem comentar da balança, porque vocês já perceberam que ela já ficou para trás há um bom tempo. Mas e aí, como é que a gente faz para conhecer as massas atômicas dos elementos químicos?
já que as medidas diretas não estão disponíveis. O que nós vamos precisar fazer são medidas indiretas. E o caminho que foi utilizado para a gente fazer a determinação dessas massas atômicas de maneira indireta foi a determinação das chamadas massas relativas, que são massas comparadas dos átomos de um elemento com átomos de outro elemento químico. A gente não pode pesar os átomos, mas a gente consegue certamente estabelecer comparações entre as massas dos elementos, se a gente conseguir, de alguma forma, deduzir as fórmulas de algumas substâncias que vão trazer para a gente as informações das proporções, que são proporções constantes entre as massas dos elementos nas suas composições. E sim, quando eu falo aqui em proporções constantes, eu estou relembrando para vocês de que as reações químicas seguem a lei das proporções constantes de Proust. E se você precisar dar uma revisada nesse assunto, o link está aqui em cima com o vídeo para vocês. E eu vou começar trabalhando aqui com o primeiro exemplo, que é o exemplo da substância chamada monóxido de carbono, aquele gás sufocante produzido nas combustões incompletas. Se a fórmula do monóxido de carbono é CO, isso significa que cada molécula de monóxido de carbono possui um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Imagine que, por exemplo, uma pessoa vai para um laboratório e consegue de alguma forma decompor o monóxido de carbono em carbono e oxigênio. E separando o monóxido de carbono nos seus elementos constituintes, consegue pesar separadamente a massa que existe de carbono e a massa que existe de oxigênio no produto daquela decomposição. Imagine que a pessoa fez um experimento com 7 gramas de monóxido de carbono, 7 gramas do gás CO, e após fazer a decomposição, obteve 3 gramas de carbono e 4 gramas de oxigênio. E sim, eu chamo a atenção aqui que a lei de Lavoisier continua valendo. A massa total do que foi produzido, a soma das massas do que foi produzido, tem que ser igual à massa que eu tinha inicialmente. Mas além disso, que tipo de informação a gente consegue obter? Bom, se a molécula tem um átomo de carbono para cada átomo de oxigênio, se eu tiver uma molécula, eu terei um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Se eu tiver 2 moléculas, terei 2 átomos de carbono, 2 átomos de oxigênio. Se eu tiver 100 moléculas, terei 100 átomos de carbono e 100 átomos de oxigênio. Se eu tiver 1 zilhão de moléculas, terei 1 zilhão de átomos de carbono e 1 zilhão de átomos de oxigênio. Reparem que a quantidade de átomos de carbono e de oxigênio é igual. E se a massa obtida de carbono foi de 4 gramas e a massa obtida de oxigênio foi de 3 gramas, isso quer dizer que muitos lhões de átomos de carbono corresponderam a 4 gramas e outros muitos lhões de átomos de oxigênio corresponderam a 3 gramas. Mas reparem que a quantidade de átomos de carbono, embora eu tenha usado essa expressão absurda de muitos lhões aqui, e a quantidade de átomos de oxigênio que correspondem a 3 gramas, são as mesmas quantidades, são o mesmo número. Deste modo, se eu atribuo ao oxigênio um valor de massa relativa chamada 3, o valor de massa do carbono será 4. Mas espera aí, antes de reclamar muito que eu coloquei um resultado sem unidade, deixa eu te dizer que tá certo assim. Ah, mas o meu professor já ia tirar ponto se colocasse sem unidade. Mas neste caso específico, é sem unidade mesmo. Os valores que nós obtivemos, calculando a partir dos dados do experimento, são massas atômicas relativas, comparadas entre o carbono e o oxigênio. Elas não têm uma escala para respeitar. A única coisa que elas têm que respeitar é a proporção. Se o carbono é 3, o oxigênio é 4. Se o carbono é 6, o oxigênio é 8. E assim por diante. Mas quer dizer então que existem infinitos resultados corretos para a massa atômica relativa de 2 elementos? Sim, massa atômica relativa é a massa comparada de um elemento com o outro. E nós vamos assumir como valores de massa atômica relativa para o oxigênio, se comparado com o carbono, 4 para o oxigênio e 3 para o carbono. Se eu comparo e eu refaço esse experimento para outras substâncias que eu conheça, que eu compreenda a fórmula dessas substâncias, eu vou obter comparações, massas relativas para tantos quantos forem os elementos que eu fizer experimentos para obter. E agora vamos lembrar de uma coisa, que o John Dalton, aquele do modelo atômico de Dalton, acreditava que a fórmula da água era HO, porque ele achava que sempre deviam existir as combinações mais simples, já que a sua proposição de modelo atômico considerava a teoria do calórico, o
Dalton achava que átomos de um mesmo elemento químico deveriam se repelir entre si, e deste modo as composições das substâncias compostas que tivessem as combinações mais simples de dois átomos deveriam ser comuns, deveriam estar presentes ali na natureza. Se nós levarmos em conta esta fórmula de Dalton para a água sendo HO, e fizermos o mesmo experimento que nós fizemos para o monóxido de carbono, considerando que a água, de acordo com esta fórmula, deveria possuir um hidrogênio e um oxigênio. A hora que a pessoa vai para o laboratório, o experimento não tem nenhuma responsabilidade com o que ela está pensando sobre qual é a fórmula da água. Os resultados que serão obtidos serão medidas feitas diretamente do experimento. E se eu tiver 4,5 gramas de água e fizer a decomposição da água, por exemplo, por um procedimento conhecido como eletrólise, eu vou obter a partir da água hidrogênio e oxigênio. E neste experimento, a pessoa obteria meio grama de gás hidrogênio para cada 4 gramas de gás oxigênio obtidos a partir da decomposição da água. Seguindo o mesmo raciocínio, se a fórmula da água fosse HO, uma enorme quantidade de átomos de hidrogênio corresponderia a uma massa de meio grama. Por outro lado, outra quantidade também enorme de átomos de oxigênio corresponderia a uma massa de 4 gramas. O sujeito decompôs 4,5 gramas de água, obtendo meio grama de hidrogênio e 4 gramas de oxigênio. Por aqui é só dado experimental, mas usou uma hipótese teórica de que a fórmula da água fosse HO, um hidrogênio para um oxigênio. E combinando estes dados experimentais com essa hipótese para a fórmula da água, ele chegaria que as massas relativas do oxigênio, se comparado com o hidrogênio, a partir do experimento da decomposição da água, seria que se o oxigênio pesa 4 unidades de massa, o hidrogênio pesaria meia. Tá, fica um pouco desconfortável trabalhar aqui com esse valor de meio. Então vamos aproveitar que o hidrogênio é o menorzinho de todos os átomos e vamos fazer ele valer 1. Se o hidrogênio valer 1, o oxigênio valerá 8, mantendo as proporções entre essas massas relativas. Fazendo o hidrogênio valer 1 como massa atômica relativa, fazendo o oxigênio pesar 8 como massa atômica relativa, a gente pode comparar com os dados das outras substâncias que nós podemos fazer o experimento e ajustar essas massas relativas para uma mesma escala. Então, neste experimento com a água, eu tinha oxigênio e hidrogênio envolvidos. No primeiro experimento com monóxido de carbono, eu tinha oxigênio comparado de carbono. Se o oxigênio comparado com o carbono era 4, quando o carbono fosse 3, se eu estou trabalhando em uma escala onde o oxigênio vai passar a valer 8 para que o hidrogênio valha 1, se o oxigênio de 4 vai para 8, o carbono de 3 vai para 6. E juntando meus experimentos e colocando em uma mesma escala, eu tenho que em uma escala relativa, onde o hidrogênio vale a 1, o oxigênio valerá 8 e o carbono valerá 6. E o mesmo procedimento poderia ser feito com os diversos elementos químicos que sejam conhecidos em determinada época, de modo a estabelecer uma comparação entre as massas desses elementos. Lembrando que, como se tratam de massas relativas, até mesmo por isso não estamos usando uma unidade de medida, existem infinitos resultados corretos, já que a única coisa que precisa ser mantida é a proporção entre as massas dos elementos. Então, qualquer múltiplo das massas obtidas é um resultado aceitável, contanto que mantenha a proporção. E aí você abre uma tabela periódica e vê que a massa do hidrogênio é 1 mesmo. Ah, legal, bateu com o que foi apresentado. Daí você vai dar uma olhada no oxigênio e no carbono. Ixi, o oxigênio não é 8, é 16. E o carbono não é 6, é 12. Me enganaram! Mas calma, antes de me xingar muito, vamos pensar um pouco para tentar entender o que aconteceu. Ah, tá aqui! Nós usamos a fórmula da água de acordo com o que Dalton acreditava, a fórmula HO. Mas hoje nós sabemos que a água é H2O. Mas como que nós sabemos isso? E aí, como é que a gente sabe que o Dalton estava errado? Que a fórmula da água não é HO, mas sim H2O. Para entender isso, nós precisamos entender um pouco as contribuições do francês Louis-Joseph Gay-Lussac e do italiano Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro. Sendo o trabalho em questão que nós vamos precisar levar em conta neste momento, o trabalho do Gay-Lussac de 1808 e o trabalho de Avogadro de 1811. Ambos eram mais ou menos ali contemporâneos do Dalton. E o que o Gay-Lussac percebeu foi o seguinte, que quando eu tenho uma reação química, os volumes de gases
quando medidos ali nas mesmas condições de temperatura e pressão. Envolvidos nessa reação química, eles estão em uma proporção de números inteiros pequenos. Há proporção também entre os volumes de gases, além da proporção em massa que o Proust percebeu. E essa proporção se dá em números inteiros pequenos. Aplicando para a nossa situação da água, mas agora ao invés de pensar na decomposição, pensando na síntese da água, nos elementos que formariam a água, se nós tivermos 2 volumes de gás hidrogênio, se combinando com um volume de gás oxigênio, eles formam 2 volumes de vapor de água. Então imagina que nós estivéssemos pensando em litros. Se eu tiver 2 litros de gás hidrogênio reagindo com 1 litro de gás oxigênio, o produto desta reação seria 2 litros de vapor de água. A reação contrária também funciona desse jeito. Se eu tiver 2 litros de vapor de água e decompor em hidrogênio e oxigênio, eu vou obter 2 litros de gás hidrogênio e 1 litro de gás oxigênio. A ideia do Gay-Lussac, se combinada com a ideia do Avogadro, nos ajuda a desvendar por que a fórmula é H2O e não HO. E a ideia do Avogadro era a seguinte: sob as mesmas condições de temperatura e pressão, volumes iguais de quaisquer gases, fossem eles substâncias simples, compostas, misturas, seja o que fosse, contêm o mesmo número de partículas. Então o volume é proporcional ao número de moléculas que estão presentes em um recipiente, contanto que a temperatura e a pressão sejam mantidas constantes, independente de quais sejam essas moléculas. X moléculas ocupam 1 litro, 2x moléculas ocuparão 2 litros de volume, independente de molécula do que é, combinando a ideia de Gay-Lussac aplicada à situação da água. Para formar água, eu preciso de 2 volumes de gás hidrogênio e 1 volume de gás oxigênio. E a ideia do Avogadro era a seguinte: volumes iguais, nas mesmas temperaturas e pressões, correspondem a um mesmo número de moléculas. Se a formação da água era em 2 volumes de hidrogênio para 1 de oxigênio, em partículas que o constituem, deveria ser a mesma coisa. 2 partículas do elemento hidrogênio para 1 partícula do elemento oxigênio. Hoje nós sabemos que o gás hidrogênio contém moléculas com 2 átomos de hidrogênio, H2, e o gás oxigênio, moléculas com 2 átomos de oxigênio, O2. Então, para formar água, se eu preciso de 2 volumes de gás hidrogênio para 1 volume de gás oxigênio, eu tenho o dobro de moléculas de hidrogênio se comparadas com as de oxigênio, formando ali 2 moléculas de água. E não se enganem, essas ideias não foram aceitas de imediato. Por muito tempo, na verdade, nem deram bola para as ideias do Avogadro. Para se ter uma ideia, esse trabalho do Avogadro é de lá de 1811, e o Avogadro morreu em 1856. Só 2 anos depois da morte do Avogadro, em 1858, um outro cientista também italiano, o Stanislao Cannizzaro, que era um cara bastante ativo politicamente, escreveu um artigo defendendo a aplicação das ideias de Avogadro ao processo de determinação das massas atômicas. E 2 anos depois, em um congresso científico, o Cannizzaro defendeu com unhas e dentes essas ideias do Avogadro. Para se ter uma ideia do nível da disputa das ideias, neste congresso foram distribuídas cópias impressas do artigo do Cannizzaro. É basicamente uma panfletagem, só que com artigo científico. E a adoção pela comunidade científica das ideias do Avogadro, a partir da defesa do Cannizzaro, causou uma revolução no modo como a química era compreendida, deixando ela muito mais parecida com o modo como nós conhecemos hoje. Tá, mas já que a água não é HO, já que a água é H2O, como é que fica então aqueles cálculos que a gente tinha feito das massas relativas, onde a gente chegou num resultado de 1 para o hidrogênio, 8 para o oxigênio e 6 para o carbono? Lembrando aqui de onde a gente tirou esses resultados, a comparação entre carbono e oxigênio não tinha nada a ver com a molécula da água. Nós tiramos do experimento do monóxido de carbono. Já a comparação entre hidrogênio e oxigênio partiu de uma hipótese errada para a fórmula da água, usando dados experimentais corretos para a proporção em massas entre hidrogênio e oxigênio obtidas a partir da decomposição da água. Se nós seguirmos o mesmo raciocínio, usando os mesmos dados experimentais, mas agora com a fórmula correta, a gente corrige os nossos resultados. Então a molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio. Então a massa correspondente a este meio grama de hidrogênio produzido é a massa correspondente a 2 porções de átomos de hidrogênio, que é uma massa de meio grama. Se esta massa de meio grama corresponde a 2 porções, cada porção corresponde a 0,25 gramas.
Já para o oxigênio, os 4 gramas que eram de oxigênio continuam correspondendo a uma porção de oxigênio. Então, para o oxigênio, nós temos 4 gramas. Então, por meio da análise do experimento da decomposição da água, nós temos que se o hidrogênio vale 0,25, o oxigênio vale 4. Novamente, sem unidades de medida, porque nós estamos tratando de massas relativas, de massas comparadas. Dito de outro modo, seria o mesmo que dizer que o oxigênio, seja lá quanto pesa esse átomo, pesa 16 vezes mais do que o hidrogênio, já que 4 é 16 vezes 0,25. E aproveitando já esse próprio cálculo que foi feito, para evitar o desconforto da gente ficar utilizando esses números fracionários para o hidrogênio, que é o menorzinho dos átomos mesmo, se ao invés de nós considerarmos o hidrogênio como 0,25, nós considerarmos ele como 4 vezes mais do que isso, então considerá-lo como 1. Se o hidrogênio vale 0,25, então esse valor inicial obtido aqui vezes 4, a massa relativa do oxigênio também precisa ser multiplicada por 4. 4 vezes 4, 16 para a massa relativa do oxigênio. Voltando ali no experimento do monóxido de carbono, que não tinha nada de errado, né? Se o oxigênio valesse 4, o carbono valeria 3. O que acontece se o oxigênio, ao invés de valer 4, ele valer 4 vezes 4, valer 16? Para manter a proporção, o carbono também tem que ser multiplicado por 4. E 3 vezes 4 são 12. E a massa atômica relativa do carbono poderia ser fixada com 12. Levando em conta que nós ainda aqui estamos tratando de massas atômicas relativas. Elas não têm uma unidade, não têm uma escala. De modo que eu tenho infinitos resultados corretos para a comparação entre a massa do hidrogênio, do oxigênio e do carbono, contanto que sejam proporcionais. Se o hidrogênio é 1, o oxigênio é 16 e o carbono é 12. Se o oxigênio fosse 2, o oxigênio seria 32 e o carbono 24. Se o hidrogênio fosse meio, o oxigênio seria 8 e o carbono 6. Qualquer relação proporcional entre essas medidas é um conjunto de medidas de massa atômica relativa aceitável, porque é coerente com os dados experimentais e com as fórmulas corretas das substâncias. Só que não é tão tranquilo assim a gente ficar utilizando infinitas combinações de números possíveis para representar a massa de um determinado átomo. Inclusive porque em algum momento nós vamos querer relacionar a massa dos átomos com as unidades de massa que nós conhecemos, como gramas, quilogramas ou alguma coisa do tipo, por menores que elas sejam nessas escalas. Então, para se livrar dessa confusão, que dependendo do experimento que eu faço, eu construo um conjunto de valores arbitrário de massas relativas dos átomos, foi estabelecido um padrão, a partir do momento que nós teremos uma unidade de medida específica para a massa atômica dos átomos. E esse padrão também não foi muito tranquilo para ser estabelecido. Envolveu intensos debates entre a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, e a IUPAF, União Internacional de Física Pura e Aplicada, que são as organizações internacionais lá da química e da física. Uma hora era proposto o hidrogênio como padrão, outra hora era proposto o oxigênio como padrão, até que se chegou nesse padrão do carbono 12. Se eu encontrar novamente, eu vou colocar aqui para vocês na descrição do vídeo um artigo que trata um pouco dessa polêmica sobre a determinação de qual seria o padrão para a massa atômica dos elementos. E o padrão estabelecido para que a gente pudesse organizar um único conjunto de valores para as massas dos diversos átomos dos elementos medidas experimentalmente foi o padrão do carbono 12, que é o isótopo do carbono de massa 12, que é um assunto que nós ainda não tratamos por aqui, já que ainda não falamos nem do modelo de Rutherford para o átomo, mas que é um átomo de carbono que contém 12 partículas no seu núcleo, 6 prótons e 6 nêutrons. Assim que o vídeo correspondente a esse assunto estiver disponível, eu deixo o link aqui em cima para vocês. E esse isótopo do carbono é o isótopo de número 12. Ele foi definido como em posição, como tendo uma massa de 12 unidades de massa atômica, em uma simbologia bastante comum, como 12U, mas que você também pode encontrar por aí como 12 U.M.A. unidades de massa atômica, ou até como 12 Daltons, em homenagem ao John Dalton do modelo atômico. E este é o padrão de unidade de massa atômica que nós usamos até hoje. Este isótopo do carbono é considerado como 12 e todas as outras massas atômicas são ajustadas relativamente a ele. Se este tipo de carbono vale 12,
O oxigênio vale, por exemplo, 16 e o hidrogênio, por exemplo, 1. Mais para frente nós vamos ver ainda que as massas atômicas registradas na tabela periódica não são esses números redondinhos que nós estamos vendo por aqui, mas a justificativa para isso fica para um outro momento. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo dessa sequência, nós vamos falar um pouco mais do desenvolvimento histórico da classificação dos elementos a partir da massa, até chegar na ideia geral da nossa tabela periódica. Muito obrigado pela atenção, fiquem de olho nos próximos vídeos do canal e até mais!